Vocês acreditam em coincidências? Bem, elas existem, mas às vezes é difícil de acreditar numa coincidência tão grande. Hoje vamos deixar de lado um pouco a China, ao falar de coronavírus e de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, dessa horrorosa situação em que todos se encontram. Vamos deixar a China um pouco de lado, não totalmente, mas vamos examinar outros aspectos do que está ocorrendo aqui entre nós. Vejam só, pouco antes do início dessa pandemia, se reuniu nos Estados Unidos, em Washington, um evento 201, Event 201, organizado pelo Johns Hopkins Center for Health Security, em parceria com o Fórum Econômico Mundial e com a Fundação Bill and Melinda Gates. Esse foi um exercício de pandemia de alto nível, em 18 de outubro de 2019, 18 de outubro de 2019, em Nova York. O exercício ilustrou áreas em que parcerias público-privadas serão necessárias durante a resposta a uma severa pandemia, a fim de diminuir as consequências econômicas e sociais em larga escala. Quer dizer, um grupo de 15 a 20 super milionários, trilionários, etc., se reúne na Johns Hopkins, quer dizer, não na Johns Hopkins, mas em Nova York, patrocinado por esses três, e discutem sobre uma pandemia. Logo depois, pouco depois, aparece lá na China, pouco depois, coisa de um mês e pouco depois, aparece lá na China o tal de coronavírus. E declara-se então uma pandemia. Coincidência? Ó, eu acho que nem eles acreditam que é coincidência, porque esse evento 201, vocês podem encontrar com esse nome mesmo, Event 201, na internet, mas vocês vão ver que foi acrescentado um item, que é o seguinte. Em outubro de 2019, o Johns Hopkins Center for Health Security organizou um exercício de mesa redonda, sobre pandemia, chamado Evento 201, com a parceria do Fórum Econômico Mundial e da Fundação Bill and Melinda Gates. Recentemente, o Centro de Segurança de Saúde recebeu perguntas sobre se esse exercício pandêmico previu o atual surto de coronavírus na China. Para deixar claro, o Centro de Segurança da Saúde e os parceiros não fizeram uma previsão durante esse exercício, essa mesa redonda. Para o cenário, nós modelamos uma pandemia fictícia de coronavírus, mas declaramos explicitamente que não era uma previsão. Em vez disso, o exercício serviu para destacar os desafios de preparação e resposta que provavelmente surgiriam numa pandemia muito grave. Agora, não estamos prevendo que o surto do nCoV 2019 matará 65 milhões de pessoas, embora nosso exercício incluísse um novo simulado coronavírus e as entradas que usamos para modelar o impacto potencial não são semelhantes ao nCoV 2019 ou Covid 2019. Vejam só, eles se reúnem em meados de outubro. Eles não estão prevendo nada, não estão fazendo nada, estão apenas fazendo um exercício teórico. Um exercício que, ora,
pessoal ligado à saúde, ligado a coisas importantíssimas, como o Johns Hopkins Hospital, que é considerado um dos melhores centros médicos do mundo. Qual é o Melinda Gates, Bill e Melinda Gates, e o Fórum Econômico Mundial, aquele fórum que se reúne em Davos. Todos os anos tem aquele fórum lá. Eles, então, resolveram, como tem muita pandemia, vocês lembram de pandemia? A última que eu ouvi falar foi a H1N1. Que negócio é esse que tem muitas pandemias? Eles chegam a dizer que houve 200 pandemias nos últimos anos. O que é isso? Bom, eles estão dizendo isso. Então, como tem muitas, resolveram se reunir e, ora, por coincidência, escolheram um coronavírus. Tem que se levar em consideração que algumas coisas mais aconteceram nesse tempo. Essa coincidência é tão grande que deixa a pessoa assim, estupefacta. É claro que eu estou dizendo que isso não é uma coincidência. É claro que eu estou dizendo, afirmando, não estou supondo, que isso tem a ver, sim, com a invenção de um novo vírus para causar essa pandemia. Quer dizer, esse evento 2201 já foi feito com o planejamento de lançar uma epidemia, uma pandemia. Obviamente que ele serviu como uma luva para algo que eu também tenho falado muito aqui e que tenho visto com bastante profundidade, que foi a tentativa de impedir a reeleição de Donald Trump. Eles queriam tirar o Trump de qualquer maneira. Eu me lembro de uma charge em que aparecia, eu falei até nela aqui já, o Obama e o Xi Jinping no telefone, e logo depois que terminou a tentativa de impeachment, e o Obama dizia para o Xi Jinping, olha, o impeachment falhou, solta o vírus. É uma charge, claro, mas é uma charge que tem sentido, porque a tentativa de tirar Trump do poder de qualquer maneira levou a tentativa de impeachment, que falhou, então solta o vírus. Quer dizer, vamos para uma outra etapa, que é destruir a economia americana. E o pior é que, como eu já comentei no programa anterior, eu acho, é que quem está comandando essa pandemia, um grupo, é o Dr. Anthony Fauci. Nós vamos encontrá-lo em outras ocasiões agora, e a doutora Deborah Birx, como foi dito já também por mim no último programa. Vamos ver exatamente quem são essas pessoas e mais uma coisa. Um dos comentadores do programa anterior, um rapaz, não sei, muito bem intencionado, dizendo que agora, como há problemas com o Dr. Tedros, que vai terminar a sua gestão, então seria o caso do Brasil tentar colocar um brasileiro na Organização Mundial de Saúde. Eu acho que a pessoa é bastante inocente e não sabe o que é a OMS. A OMS, para início de conversa, ela não é uma organização metida com medicina, com saúde. Ela tem esse nome, mas a função dela é política. E os maiores financiadores da OMS, vejam só, o primeiro é os Estados Unidos,
que já a Trump ameaçou retirar, e parece que retirou, o financiamento para o OMS, em função da ligação que o doutor Tedros, doutor não, porque ele não é médico, tem com Xi Jinping, com a China. E também com a participação dele naquela demora para mostrar a gravidade do que estava acontecendo. Então, esse é o maior financiador. Quem é o segundo financiador da Organização Mundial de Saúde? Vocês sabem? Não. Bill Gates. Depois, em terceiro lugar, vem a China. E em quarto lugar vem o Reino Unido. Quer dizer, um sujeito sozinho é o segundo e poderá passar a ser o primeiro financiador da Organização Mundial de Saúde, diretamente e através do Banco Mundial, que são duas associações que são, uma faz parte da outra, o World Bank. Então a OMS não tem nada a ver com, não, vamos botar lá um brasileiro, vamos botar lá um lituano, vamos botar lá um argentino, não tem nada a ver com isso. Quem decide são esses grandes financiadores. A OMS é uma organização privada, política, que nada tem a ver com saúde. Ela parece que tem, mas não tem. E vocês vão ver que nós estamos lidando realmente idos. Não estou brincando, não. Não estou exagerando, não. Nós estamos lidando com bandidos. E é isso que eu vou tentar mostrar agora aqui através, por exemplo, do Dr. Tedros. O Dr. Tedros, ele foi membro de um movimento terrorista chamado Tigray People's Liberation Front, Frente de Libertação Popular Tigray. Tigray é uma região ao norte da Etiópia que lutou sempre contra inicialmente contra a tradicional monarquia imperial. Era, ultimamente, até 1974, era comandada por Haile Selassie. Aliás, um side effect. O nome verdadeiro de Haile Selassie, o nome de batismo, era Tafari. E ele era príncipe. E príncipe, no idioma etíope, é Ras. Então, Rastafari era o nome do príncipe que se tornou Negus. Negus é o nome que é dado ao rei. Era dado antigamente ao rei da Etiópia. O nome dele verdadeiro era Tafari. Príncipe Tafari, Rastafari. É por isso que o pessoal da Jamaica usa aqueles cabelos Rastafari, porque ele tinha aquele cabelo meio enrolado e ele era foi considerado um grande inovador, porque ele em grande parte, não da miséria total, mas melhorou muito a situação da Etiópia, e havia essa oposição marxista-leninista contra ele. Na verdade, o primeiro a assumir o poder dentro dessas revoluções que houveram lá, foi o Marian. Mas isso, o Tedros ainda era criança. Ele depois se uniu a esse grupo, que era inclusive contrário ao próprio grupo comunista que estava no poder. Porque esse grupo comunista que estava no poder era ligado à União Soviética. E o Tigray Liberation Front era ligado à China. Esse sujeito era um terrorista.
Esse sujeito matou gente. Esse sujeito é um sujeito que tem como se diz poeticamente, as mãos sujas de sangue. Não é médico, é um biólogo. Com um curso de biologia que não existia na Etiópia. Depois é que veio a existir. Sabe-se lá se esse título dele é verdadeiro ou não. Ele foi ministro da Saúde, no primeiro governo que os tigreis pegaram o poder, e depois passou a ser ministro das Relações Exteriores. Como ministro da Saúde, Tedros teve uma relação muito estreita com figuras proeminentes, incluindo o antigo presidente Bill Clinton e com a Clinton Foundation. E também, além do presidente Clinton, com a Bill and Melinda Gates Foundation. Em 2010, o Departamento de Estado americano nomeou a Etiópia como um dos principais países da United States Global Health Initiative Plus, providenciando que o país tivesse um acesso muito maior aos recursos de projetos para a saúde pública. Anotem aí, então, esse encontro com uma das maiores fortunas do mundo e o segundo, em termos de valor de financiamento, da própria Organização Mundial da Saúde. Então, eu quero dizer o seguinte, veja bem, esse sujeito não está lá porque houve uma votação, inclusive, quando ele foi candidato a diretor da OMS, quando ele foi da OMS, vários dos demais partidos da Etiópia foram contra e se manifestaram na ONU contra a participação dele na OMS. É este sujeito, assassino, terrorista, sendo que lá jogou bomba, matou gente, que lida com a saúde mundial. É o chefão da saúde mundial. Nós somos obrigados. Mas a OMS disse isso, nós temos que seguir o que a OMS diz. A OMS está nas mãos de um assassino. Como pode-se confiar num organismo dirigido por um assassino, por um terrorista, um organismo de saúde? Como é que se pode confiar e dizer, não, nós temos que seguir a orientação do OMS? Porque a orientação do OMS é lá que eles tratam, é lá que eles entendem dessas coisas. Pois vamos então fazer uma outra ligação agora. Note-se que eu falei na semana passada daquele triângulo, aliás, falei já a segunda vez, e hoje é a terceira. China, ONU e Partido Democrata Americano e a esquerda americana de maneira geral. Hoje eu estou falando só desses dois aqui. ONU e as grandes fundações. Lembrem que eu falei há pouco que esse evento 201, onde sem querer, por pura coincidência, falou-se de uma pandemia que poderia acontecer, nós tínhamos que nos preparar para isso, 65 milhões de mortos no mundo inteiro, etc. Era financiada por Bill Gates. A OMS é financiada por Bill Gates. E quem é que está planejando fazer as vacinas contra o coronavírus? Bill Gates. Como há coincidências dessas coisas internacionais, não é verdade? É um negócio
fantástico como pode haver tanta coincidência assim. Não pois é. Uma outra coincidência, vamos lá, é que existe um programa, do maior, mais estendido, que é também ligado a essas grandes fundações, principalmente a Fundação Rockefeller e a Bill and Melinda Gates Foundation. Essa organização se chama Global Preparedness Monitoring Board. Quer dizer, Câmara de Monitoramento para Preparação Global. Preparação para quê? Para pandemias. Olha só, que coisa interessante. Por que essa gente se interessou tanto por pandemias ultimamente? Por quê? Bem, esse GPBMB, ele tem como na direção a doutora Gro Harlem Brundtland, que foi primeira-ministra da Noruega, ou da Suécia, Noruega, há anos atrás. E entre o board, existe duas pessoas aqui que nos interessam. Uma é o Dr. Anthony Fauci, mais uma vez. E o outro é o Dr. Victor Zhao. Ora, o Dr. Victor Zhao é presidente da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E o Dr. Fauci é o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Infectologia dos Estados Unidos, e é um dos comandantes da equipe de ataque ao coronavírus nomeada por Donald Trump, que está em plena função, juntamente com o que nós já falamos no programa anterior, que é a doutora Deborah Birx. Essa doutora Deborah Birx, junto com o Dr. Fauci, participam de uma outra, chamada PEPFAR, Presidential Emergency Plan for AIDS Relief. Uma organização que está preparada para dar assistência principalmente aos países africanos sobre AIDS. E tem trabalhado muito aonde? Na Etiópia também, principalmente na Etiópia, aonde o senhor Tedros. Ora, o senhor Tedros foi acusado, pouco antes de ser nomeado diretor da OMS, os partidos etíopes que se opuseram, que eu falei já, eles alertaram a ONU que quando ele era ministro da Saúde da Etiópia, ele deixou de passar 3 vezes, ele deixou de avisar a população 3 vezes, eu não sei se eu anotei aqui os anos, mas houve 3 surtos de cólera está aqui, nos anos 2006, 2009 e 2011. Houve 3 surtos que erradamente foram denominados de diarreia aquosa aguda, que é um dos sintomas do cólera. Mas não havia, aparentemente, confirmação laboratorial da presença do Vibrio cholerae, que é o
bichinho da cólera. E, na verdade, como não houve nada disso, ele fez tudo para dar uma impressão de que não, nada está acontecendo, e morreram centenas de milhares de pessoas de cólera em cada uma dessas 3 epidemias de cólera na Etiópia, quando ele era ministro da Saúde. E esses partidos de oposição, evidentemente, inclusive partido também marxista, que ele tinha derrubado, porque o Tiger dele, o partido dele tinha derrubado, que era o partido ligado à União Soviética, que perdeu o patrão quando Gorbachev acabou com a União Soviética. Então, esse partido perdeu força e foi tomado pelo partido do Sr. Tedros, que, por coincidência, mais uma, é maoísta. Quer dizer, de linha chinesa. Ora, vocês notem aqui que nós estamos, não apenas, não somente nesse caso do Tedros, mas também em outras organizações que estão metidas a quem pretende fazer a vacina para acabar com o coronavírus. Mas a coisa vai mais além do que isso. Bill Gates, afirmam alguns, inclusive pessoas que o conheceram antes, que ele está completamente louco. Eu não vou admitir que eu diga isso, porque eu não faço diagnóstico à distância. Mas realmente o discurso dele é muito desagregado, é muito cheio de gesticulações que são típicas de discursos psicóticos. Mas eu não posso fazer esse diagnóstico. E não me cabe fazer isso. Mas gente que o conheceu antes diz que agora o homem está completamente fora de órbita. E, aparentemente, ele se acha o salvador do mundo. Mas há um detalhe aqui que eu quero deixar bem claro, e dentro disso eu vou fazer uma citação e um agradecimento que eu não sei a quem, mas eu descobri a existência de uma pessoa que faz todas essas ligações. Eu não sei o nome completo, o nome dela, mas ela se autodenomina Amazing Polly. Vocês podem encontrá-la. Eles têm vários vídeos dela comentando esses assuntos que eu estou falando hoje, e muita coisa eu tirei que eu já sabia, e outras coisas eu tirei do que ela está postando já há bastante tempo. Essa mulher é uma grande Miss Marple, aquele personagem da Agatha Christie, que é uma moça, é uma senhora. Essa não, é uma pessoa mais jovem, bem mais jovem, bonita até, loura, é canadense. Mas então, através dela, eu também verifiquei um assunto que também muito chamava atenção e eu não tinha os meios ainda de saber. Mas o que acontece com esses grupos, como por exemplo o Global Preparedness? Esses grupos citam claramente a necessidade eles têm todas essas preparações, mas eles precisam de criar um mercado. Notem bem, o que é criar um mercado em termos, vamos dizer, mercadológicos, em termos de economia capitalista? Você criar um mercado para comprar os seus produtos.
Né? Agora, qual é o produto que esse pessoal quer vender? Vacina. E como é que vai se criar o mercado para as vacinas? Vocês já pensaram, tenho certeza, que já pensaram, criando doenças. Criando as doenças pelas quais as pessoas vão ser criados mercados para utilizar aquele produto, vacina, que está sendo vendido por esse grupo. E, obviamente, que isso envolve fortunas incalculáveis. Para o desenvolvimento dessas vacinas, Bill Gates já tirou do próprio, não digo do próprio bolso, mas da fundação, 100 bilhões de dólares. Agora, ele tirou dinheiro que foi posto pelos outros. E por ele também, tem parte dele. E para a criação de toda essa vacina. Agora, o que eles criaram? Como é que eles criaram o mercado? Nós somos o mercado. Por isso, essa ligação entre Tedros, OMS, Bill e Melinda Gates e agora também o terceiro parte do triângulo, a China. A China por outros interesses, que eu já delineei aqui, mas esses também estão mancomunados, criando esse horror que nós estamos vivendo. E aquilo que eu denominei num outro programa atrás, acho que foi na Rádio Vox, o novo normal. Porque eles já estão prevendo, esse grupo dos 201, eles, como eu falei também, mais superficialmente no último programa, eles declararam que precisariam de 2 eventos para poder ter certeza de que o mercado estava criado para criar a vacina. Então, já está preparado, como eu falei no último programa, para outubro. Agora, ouvi, São Paulo está abrindo, Rio de Janeiro parece que vai abrir, recebi agora o negócio da prefeitura, não sei o que é, do Rio. Vai abrir, mas preparem-se, outubro vem aí. É uma oportunidade de que as pessoas comecem a pensar. Eu sei que muita gente vai dizer que o louco sou eu, que estou fazendo. Louca é a Polly. Embora os vídeos dela sejam muito mais convincentes que os meus, porque ela sabe botar mapinhas e troços. Eu não sei fazer essas coisas. Inclusive, quem faz a edição do meu programa é meu filho, Fred, porque nem a edição eu sei fazer. Então eu apenas gravo. Então, estamos criando uma teoria da conspiração. Mas não há. É um intervalo que nós temos, que, aliás, Trump, para talvez comprovar que não é uma teoria da conspiração, é algo que está em evolução, Trump já afirmou, depois que Xi Jinping disse que há uma nova, um novo vírus, uma mutação, Trump já disse, os Estados Unidos não vão fechar nunca mais. Ele vai conseguir passar pelo Senado maneiras de que ele impeça os governadores de fazerem isso. Eu sugiro desde já que Bolsonaro, se é que ele vai me ouvir, ou alguém vai dizer isso para ele, que ele faça o mesmo aqui no Brasil, que tente, porque tem que acabar com esse negócio que não deixa um homem governar aqui. Lá o Trump tem mais forças. A presidência americana normalmente tem mais força por causa da Constituição. Aqui não tem nada. Não deixa o cara fazer nada. Nem aquilo que o próprio Supremo disse que ele era do presidente,
declarar o que é essencial, ele ampliou o que é essencial, e o Toffoli disse, não, ninguém precisa seguir o que o presidente falou. Quer dizer, eles estão querendo tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Como estão querendo tirar o Trump de qualquer jeito. Bem, eu vou ficando por aqui hoje, agradecendo a audiência, a presença, a paciência e esperando dar mais informações num próximo programa em breve. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia a todos, não sei a que hora se dá sair o programa. Até o próximo.